12 de setembro passado, mandei uma carta ao ministro Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, relembrando inclusive ter havido tempo em que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus a um preso impetrado, se a memória não falha, em papel de pão. Já houve habeas corpus concedido depois de impetração feita em papel interno de massa de cigarro. Então, como bom cidadão e advogado antigo criminal, mandei uma carta ao ministro Lewandowski pedindo, em meu nome como quase decano ou decano, sabe-se lá, da Advocacia Criminal Paulista, que mandasse colocar um assento à tribuna do Supremo Tribunal Federal para que nós, advogados, pudéssemos, se quando quiséssemos, sustentar sentados em consonância com o artigo 7º da lei que rege a advocacia no Brasil. O ministro Lewandowski deu importância à carta, sim, porque a mandou ao diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, talvez para providências, quem sabe para que aquele serventuário qualificado dissesse a condição de se colocar tal poltrona no Supremo Tribunal Federal, no plenário, porque houve tempo em que se afirmou que aquilo era tombado. Se tombado fosse, o ministro Barbosa não teria duas poltronas em seu lugar, evidentemente para se tornar menos inadequado à deficiência física que trazia, que no fim das contas não é privilégio dele. Por isso os advogados querem um assento à tribuna da Suprema Corte. O diretor-geral mandou a minha carta a um coordenador, e o coordenador investiu no mérito, afirmando que este advogado não tinha legitimidade. E a legitimidade para pleitear o assento seria do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, esquecendo-se de que o assento o cronista pretende para ele e para outros, então tem legítimo interesse em querer sentar-se. Mas, de qualquer forma, o coordenador afirmou que havia uma ilegitimação ad causam. Ad causam, sim, não ad processum. Aquilo foi ao ministro Marco Aurélio, que é o gestor do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Marco Aurélio, em casa, examinou o parecer, concordou com ele e mandou arquivar o processo, tendo a gentileza de comunicar a tramitação a este velho rábula profissional. As coisas estão assim. Acontece então que o presidente do Conselho Federal da Ordem, com certeza absoluta, vai pleitear, já então legitimado a representar os 900 mil advogados que o Brasil tem, vai pleitear assento para os advogados à tribuna do Supremo Tribunal Federal, dando concretude ao artigo 7º de Lei Federal em plena vigência. O desconsolo deste antigo profissional é que mandou uma carta ao presidente Lewandowski. Não não remeteu uma petição, um ofício, não. Mandou uma carta respeitosa, como se fazia antigamente e hoje não mais se faz. Fiado em uma outra tanta que remeteu
há alguns anos atrás, a um outro presidente do Supremo Tribunal Federal, que teve inclusive uma resposta linda, manuscrita, guardada como se for um relicário nos arquivos deste velho profissional, que são implacáveis, segundo se diz por aí. Dentro deste contexto, o lamento é que aquilo tenha virado um processo administrativo. É o nome que se deu à carta que este criminalista mandou ao presidente Lewandowski, com tramitação, com parecer e, quiçá, justificando um recurso que este advogado ainda não tentou escolher ou achar no regimento interno da Suprema Corte. Isto há de se resolver mais cedo ou mais tarde, porque há advogados antigos cansados. Este criminalista ainda aguenta bastante tempo, mas há ocasiões em que se fatiga. A viagem até Brasília é longa e muitas vezes se fica em pé durante muitos e muitos minutos aguardando a tramitação e os debates na Suprema Corte. Isso vai se resolver. Se quando o ministro Lewandowski tomasse aquela comunicação deste antigo criminalista como se carta fosse, mandaria com certeza que um serventuário qualquer pusesse e colocasse à tribuna uma das várias poltronas sobrantes. Aquilo virou um processo administrativo atinente a uma pretensão de que se colocasse uma cadeira na tribuna da Suprema Corte. Em outros termos, deu-se trabalho ao diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, cansou-se o coordenador-geral, que teve que estudar a legitimação à causa ou a legitimação de processo, como se diz por aí. Fatigou-se aquele coordenador ao estudar as possibilidades de ter este pretendente capacidade de tomar assento. E mais ainda, o ministro Marco Aurélio em casa, porque lançou esse despacho admitindo a concretude, a certeza do parecer do coordenador quando estava sob descanso. Cansou-se e fatigou-se também o ministro Marco Aurélio e o processo está arquivado. Então, lá na Vevá, as coisas continuam. O presidente do Conselho Federal, com certeza, vai receber o nosso reclamo e vai pleitear, já então, oficialmente, aquilo que este advogado pediu afetuosamente ao ministro Lewandowski. Bom Natal e um ótimo ano novo a todos nós, quiçá, quem sabe, com uma poltrona a ser inaugurada à tribuna da Suprema Corte. E tenho dito,